Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha no podcast, conhecer as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares para o Instagram, para o Telegram e também para o YouTube, onde vai estar disponível a versão desse podcast em vídeo. Bom, a taxa de juros finalmente começou a cair aqui no Brasil, mas a Bolsa, por surpresa aí, também caiu, né? Amargou uma série talvez recorde aí de quedas. E a ideia desse episódio é tentar entender como a gente pode aí projetar o mercado de ações por aqui, né? A gente vai olhar para diversos setores, entender como o índice deve se comportar, se a gente vai romper de forma consistente aí a marca de 120 mil pontos, até onde o Ibovespa pode chegar. E a gente vai falar também como o cenário macro, tanto brasileiro quanto internacional, podem interferir nos investimentos por aqui. No final, a gente sempre comenta algumas teses, deixa algumas recomendações de investimento. E para abordar todos esses temas nesse episódio, a gente conta com a participação do Thiago Ring, que é gestor de renda variável na Absolute Investimentos. E além do Thiago, a gente vai ter também a participação do Guilherme Gonçalves, Equity Sales aqui no Itaú BBA, que vai dividir comigo hoje a moderação do episódio e comentar também o reflexo de todos esses temas para os fluxos de investimento e também para o posicionamento dos agentes de mercado. Thiago, Guilherme, tudo bem? Bem-vindos aí. Obrigado pela introdução, Marcelo. Acho que antes da gente começar aqui, Ring, eu acho que seria legal se você pudesse passar um overview bem rápido da Absolute, de como é que é a sua filosofia de investimento, quais são os fundos que vocês tocam, um overview geral, assim. Claro, vamos lá. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Marcelo. Um prazer estar aqui para poder contar um pouco da Absolute, da forma que a gente pensa, dos nossos produtos e da atual visão de mercado, né? Bom, a Absolute é uma casa que está com 10 anos de vida. A gente tem 33 bilhões sob gestão e algumas estratégias ali. São 4 estratégias principais hoje na casa. A gente tem os fundos multimercados, uma estratégia de bolsa, da qual eu faço parte também, além do multimercado, uma estratégia de fundos de arbitragem e uma estratégia de crédito. Eu faço parte da gestão dos fundos de bolsa e temos também dentro do multimercado uma parte do risco ali, uma carteira de ações dentro do multimercado. O PACE, né, que é o nosso produto de bolsa long bias, a gente gosta de descrever ele como é um fundo muito dedicado a micro de equities, mas que não negligencia o macro. Então a gente tenta aproveitar bastante da inteligência macro que a gente tem dentro da Absolute, com os gestores de renda fixa, os gestores internacionais, o nosso time econômico, para melhorar ali a nossa carteira de bolsa usando os inputs das outras áreas. Legal. Bom, então acho que vai ser bacana a gente aproveitar toda a sua expertise para comentar um pouco esse momento de mercado e até para começar a comentar, Thiago, eu queria propor uma rápida retrospectiva aqui desse primeiro semestre na Bolsa. A gente começou o ano com uma certa turbulência, o que é até natural em anos de mudança de governo, até a gente ver alguma acomodação. Em março a gente perdeu o suporte dos 100 mil pontos, já em maio, junho a gente teve uma forte valorização, aí na iminência do início do ciclo de corte de juros e de uma certa acomodação da agenda político-econômica. Mas agora, mais recentemente, a gente viu uma queda, umas sucessivas quedas, que talvez foram até recorde em números de pregões em queda, e justamente após o início do corte de juros, né? Então, como é que você avalia esse reflexo da Bolsa ao início do corte de juros e como você projeta um pouco o mercado a partir de agora? Boa pergunta. Acho que, de fato, foi uma surpresa para o mercado, né? Acho que logo após o tão aguardado início do ciclo de corte de juros, a gente viu uma realização da Bolsa. Acho que a gente pode atribuir alguns fatores esse movimento. Acho que o primeiro que eu ia colocar era um evento bastante aguardado pelo mercado. Então, consequentemente, existe uma antecipação dos players. A gente viu 3 meses antes, a Bolsa já estava subindo, principalmente empresas ligadas ao consumo doméstico, mais sensíveis a juros, já tinham outperformado bastante. Então, era algo muito aguardado pelo mercado e, consequentemente, na hora que vem o evento, a gente fica um pouco
com menos trigger, né? Além disso, acho que tem uma coincidência muito grande de alguns fatores macros, 2 fatores macros principais que acabaram acontecendo muito perto ali do início de corte de juros no Brasil. Acho que o primeiro que eu falaria a gente teve um movimento grande das treasuries americanas. Então, a gente viu um aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. É uma derivada... Os Estados Unidos está com atividade muito forte. O PIB nos Estados Unidos surpreendeu recente. E aí o mercado teve uma discussão ali de uma mudança nesse ciclo, no grau de aperto monetário que vai ser necessário nos Estados Unidos. A gente viu o mercado postergando um pouco esse movimento de início de quedas nos Estados Unidos e também a taxa terminal mais alta nos Estados Unidos. Consequentemente, os Estados Unidos puxa a liquidez do mundo inteiro. Um outro fator importante é a China. A China deu alguns sinais de preocupação recentemente. A gente viu ali, concentrado no setor de construção da China, alguns casos de defaults de companhias importantes. Isso traz para os agentes de mercado um receio de contágio, que pode contaminar toda a economia chinesa. E aí gera um receio, uma preocupação com qual é o novo patamar de crescimento da China, né? A gente viu, dessa vez, o governo da China tomando algumas medidas um pouco diferentes dos episódios anteriores. A gente estava muito acostumado com estímulos na China. Toda vez que o mercado começava a questionar crescimento, tinha alguma desaceleração da China, o governo dava estímulos concentrados na infraestrutura para manter aquele PIB alto que a gente está acostumado de China. E dessa vez, acho que as medidas do governo vieram inferiores à expectativa do mercado. Acho que foram medidas só para conter um pouco desse risco de contágio, mas sem uma preocupação de retomar crescimento da economia. Então, é aguardado agora um crescimento de menor patamar na China. Perfeito. Bom, Guilherme, o Thiago comentou como juros nos Estados Unidos têm puxado fluxos para lá, né? E a gente vê um pouco desse reflexo aqui, os fluxos de investimento estrangeiro têm se apresentado abaixo da média. Então eu queria te perguntar como você vê nesse momento a atratividade do Brasil frente aos peers emergentes e como na corretora a gente tem observado um pouco mais no detalhe esses fluxos e falando um pouco desses investidores, qual tem sido o perfil desses investidores que têm olhado o Brasil nesse momento, se a gente comparar a turma dos hedge funds com o real money, como é que esses diferentes perfis têm olhado? Legal. Quando a gente fala do gringo, né, a gente tem que olhar sempre o mandato e as alternativas de investimento, né? Então, o gringo olha Brasil, ele compara Brasil com México, com outros mercados da América Latina, Peru, Chile, Colômbia, mas também com Rússia, China, Coreia do Sul, Turquia, etc. Então, o EWZ, que é o índice, que é um ETF de Brasil em dólar, é uma das melhores performances do ano versus os peers e até os mercados desenvolvidos, tá? A gente está perdendo para o México. O México tem uma história mais legal, né? Tá chegando um nearshoring ali, que eu acho que vai trazer um fluxo de investimento muito grande para o país. Então, a tese na cabeça do investidor é melhor, né? O Brasil aqui, desde o início do ano, a gente passou por inúmeros solavancos, né? Teve um governo chegando, que é sempre um fator de preocupação, é natural. Você teve arcabouço fiscal, agora a gente está chegando no momento decisivo, chegou o MP hoje, que vai atacar as empresas que pagam menos impostos, então, assim, isso é muito ruim para a Bolsa. E quando a gente olha o perfil do investidor estrangeiro, isso afasta um pouco e toda a incerteza, ela acaba fazendo com que essa turma se retraia, né? Ainda assim, no final de julho, a gente atingiu o pico de investimento de inflow de gringo na Bolsa, né? Bateu 5 bilhões de dólares. Do final de julho para cá, a gente perdeu 2,7 bi de dólar. Então, ele caiu pela metade em 30 dias, menos de 30 dias, né? Por quê? Você também teve uma abertura grande das taxas de juros, como o Henrique falou, assim, a economia lá fora está muito forte. Você teve a curva subiu bem, né? Então, evidentemente, como lá eles têm uma alternativa de investimento que está perto dos raios históricos, a turma acaba levando o dinheiro de volta. Tem um fator também importante que julho e agosto são as férias. É um verão no hemisfério norte.
Então, tem férias de muitos investidores e os gestores acabam fazendo menos coisa. Por consequência, o volume da bolsa diminui drasticamente nesse período. Né? Então, eu acho que tudo isso leva a essa diminuição do investimento estrangeiro aqui. A gente aqui no Itaú, a gente vê muito fluxo do long only, né? Seja comprando ou vendendo aqui pelo perfil dos nossos investidores, o fluxo é muito long only na maioria dos casos. Mas, evidentemente, assim, a gente vê muito o fluxo dos hedge funds para lá e para cá em outras casas. Assim, é muito característico em algum tipo de operação. Mas aqui, majoritariamente long only. E só para complementar essa pergunta, a gente teve um mercado de capitais para equities bem ativo, né? Se a gente olhar follow-ons, o gringo olhou essas operações e, aproveitando, você vê algum potencial para a gente, de fato, iniciar uma janela para IPOs também, ou por hora vai ser só ofertas secundárias? Legal. O gringo está meio que na média histórica de investimento nos deals, né? Em torno de 30%. Né? O mercado local cresceu muito nos últimos 5, 6 anos. Tá? Desde 2016 para cá, principalmente, depois da mudança de governo, depois do impeachment, né? O mercado cresceu bastante. Então, os fundos brasileiros têm um patrimônio muito maior do que já tiveram e, evidentemente, isso se reflete em maiores alocações nos deals. Né? E muito lá atrás, isso já foi 50-50. Hoje é 70% local e 30% gringo. Nas últimas ofertas que a gente fez, a Copel foi a última, que foi uma oferta de 5 bilhões de reais, a privatização da Copel. Esse deal foi ancorado e metade dessa ancoragem era de investidor estrangeiro. Tá? Acho que é um case diferente, um case de privatização que atrai muita gente, num ativo bom, com uma TIR boa e que ficou muito mais líquido. Né? Então, o case empacotado assim era um case que atraía gringo bem com perfil do investidor estrangeiro. Agora, nos últimos cases todos, os grandes, principalmente, a gente teve a oferta do Localiza também, que foi 4 bi, quase 5. Então, assim, você tem alguns deals recentes que foram bacanas, grandes, e que também trouxeram um fluxo grande do gringo. Evidentemente, aqui 30%, 35% não teve nenhum que bateu 40%. Falando de IPO, é um pouco mais difícil, assim, o mercado ainda tá digerindo muita coisa, né? O follow-on, ele é mais fácil de fazer porque ele é uma história de desconto, né? Então, assim, você já conhece a empresa já é listada, já reportou inúmeros trimestres, então você já conhece o perfil, já conhece o management na maioria dos casos. Então, enfim, com desconto a turma se anima e compra, né? O mercado vai precificar qual é o desconto correto, mas é mais fácil sair uma oferta de uma empresa já listada que um IPO. O IPO em si, ela são ofertas menores, né, por prática, né, as empresas são empresas que ainda não são listadas mesmo, então elas precisam na maioria das vezes, de menos dinheiro para investimento, né? Então, assim, eu acho que é mais difícil, tem que conhecer, tem que passar um processo de melhora do mercado mais longo, assim, juros caindo de fato, para aí sim os IPOs retornarem, entendeu? Eu acho que talvez mais para o final do ano, algumas empresas que estão mais prontas, eventualmente uma empresa que já tentou fazer o IPO lá atrás e não conseguiu por N razões, mas que o mercado já conhece, acho que, na minha opinião, seriam as favoritas para abrir o mercado de IPO, entendeu? Mas acho que isso aqui é muito mais para o final do terceiro tri, talvez quarto, do que para agora. Perfeito. Ring, acho que assim, a gente tá passando por um momento de afrouxo monetário, né? Então, qualquer afrouxo monetário, queda de juros, você estimula a economia, as empresas desalavancam, então a gente viu muito isso se refletindo na bolsa em alguns setores específicos. Por exemplo, real estate, tinha várias empresas que estavam tradando a menos de uma vez book e tem várias hoje tradando a 3 vezes, né? O varejo, ele se valorizou muito, mas boa parte das empresas já devolveu essa alta. E a gente vê muitas empresas hoje, empresas boas, assim, conhecidas do mercado, Soma, Loja Renner, Vivara, tradando a um valuation muito atrativo. Na tua visão, assim, primeiro passa um pouco da sua cabeça, de que você está vendo,
quais são aqui, quais os múltiplos razoáveis, né? A gente falou muito sobre o novo normal do mercado pós-pandemia. Qual o novo normal de múltiplo, né? Desse setor especificamente e de outros? Assim, o que te atrai na Bolsa hoje? O que você vê? Isso aqui tem muito upside? Tá na hora de voltar? Para qual case voltar? Fala um pouco da tua cabeça. Vamos lá. Sem dúvida nenhuma, esse momento de afrouxo monetário costuma ser um momento muito bom para a Bolsa, né? A gente vê esse efeito dos juros refletindo nos balanços das empresas pagando menos juros, os clientes das empresas menos alavancados, você tem um desconto na taxa de juros, né, que a gente avalia as empresas, e no segundo passo até um fluxo de renda fixa para renda variável. Como você colocou, acho que o setor de real estate é um setor muito beneficiado, né? Acho que é um setor muito dependente de crédito, são tickets altos, né? Então, os juros reflete inteiramente nesse setor, além de alguns estímulos que a gente viu do governo mudando alguns programas de habitação popular. Então, é um setor que já na Bolsa teve um grande movimento e teu ponto é muito bom. O setor de consumo, seria um outro setor também beneficiado que não andou, ficou para trás, né? O que a gente atribui o que está acontecendo no setor de consumo? Acho que sem dúvida nenhuma as empresas estão, à primeira vista, mais baratos do que momentos anteriores. A gente vê os múltiplos ali abaixo dos múltiplos históricos, só que tem um grau de incerteza muito grande nesse momento. Acho que alguns fatores estão pesando aí sobre o setor de consumo. Você tem uma discussão primeiro de questões de benefícios fiscais, então a gente está tendo uma rediscussão sobre alguns benefícios de CMS, subvenção para investimento, lucro presumido, onde tem muitas empresas beneficiadas nesse setor. A gente fica com uma dificuldade muito grande de projetar quais são os earnings para o ano 2024. Então, apesar de parecer mais barato, quando a gente olha para o múltiplo, né, de preço-lucro do ano de 24 versus o histórico, a gente ainda tem uma dúvida se o lucro de 24 vai ser aquele mesmo ou se a gente vai ter que rever 20%, 30% para baixo por conta de um novo imposto quando as empresas perderem esses benefícios. E tem mais alguns fatores ainda de incertezas nesse setor, além dessa questão tributária, né? A gente está vendo agora discussões sobre taxação de produtos cross-borders que entram no país. Cada vez mais começaram a ganhar relevância esses produtos que entravam isentos. Agora a gente está na dúvida se vai ser taxado ou não vai. Você tem uma base de comparação difícil ainda de lucro para algumas empresas. O primeiro semestre de 22 ainda era um semestre onde a gente vinha naquele pós-Covid. Foi um semestre muito forte. Então agora a gente está começando a ajustar, entender o que é o nível normal. Talvez aquele primeiro semestre de 22 ainda estava um pouco inflado com aquela euforia, né, da saída do Covid. Então, olhando agora para o setor de consumo, a nossa visão é que parece sim barato, mas a gente ainda tem algumas dúvidas de como precificar, qual que é o lucro esperado para essas empresas. Portanto, acho que a hora mesmo que vai andar, o momento de comprar com mais convicção vai ser quando a gente tiver mais clareza, né, de quais são esses lucros. Se for o lucro que a gente projeta hoje, acho que, sem dúvida nenhuma, as empresas estão muito baratas. Falta só um pouco mais dessa tranquilidade para o investidor de que já temos visibilidade de qual que é o modelo para o ano que vem, né? Principalmente a parte tributária. Não, legal. Acho que você chegou a comentar bem essa parte tributária, mas assim, eu queria tentar aprofundar um pouco mais essas discussões e os impactos delas para os principais setores, né? Acho que o arcabouço fiscal foi aprovado e agora também começa uma corrida do governo para aumentar a arrecadação e cumprir, né, esse fiscal, e a reforma tributária vai de encontro a isso. Então, como você está projetando o andamento dessas discussões, principalmente considerando aí fim do JCP, taxação de dividendos, que não sei o estágio que está essas discussões, e outros pontos que você falou de forma preliminar na outra resposta, Thiago? É uma ótima pergunta, Marcelo. Essa questão do arcabouço fiscal é uma discussão muito importante para a gente hoje. O que aconteceu? Acho que o governo veio com o arcabouço fiscal que, por um lado, até tranquilizou o mercado no primeiro momento, né? Você está definindo ali quais são os gastos para esse próximo ciclo do governo. Você tirou algum risco de cauda de gastos muito altos. Mas, por outro lado, é um modelo totalmente baseado na arrecadação. Então, o governo fixou os gastos e agora a gente vai precisar correr atrás da receita para fechar essa conta e conseguir entregar o déficit zero, que é, a princípio, a meta do próximo ano. E
olhando para as empresas, esse é o momento ali de mais perigo, porque a gente não sabe ainda quem vai pagar essa conta exatamente. Além de ter um aumento de tributação, a gente ainda está vendo o governo estudando muita coisa, né? Então, você precisa entender como que vai ser a aprovação no Congresso, o que vai vir até então. Do nosso lado, como a gente tem que se posicionar? Acho que a primeira coisa tem que dar muito mais valor para o lucro de uma empresa que já foi tributado versus um lucro parecido de uma empresa que tenha benefícios tributários, né? Olhar de fato quem está pagando imposto, quem não está, quais os riscos desse hoje não pagador por conta de algum benefício especial passar a pagar imposto. Acho que essa é a maior preocupação hoje no mercado, é quem pode sofrer aumento de tributação. E é uma preocupação ainda que a gente vai conviver por algum tempo, porque o governo até agora está fechando as contas com bastante receita não recorrente também. Então, é uma discussão que vai permanecer para os próximos anos. A gente vai ter que ter um aumento de arrecadação ainda para os próximos anos para atingir essa expectativa de superávit. Acho que por isso é um momento muito específico assim, para analistas de bolsa, para gestores de bolsa, para tentar encontrar, não são nem setores, são empresas caso a caso. A gente precisa olhar muito bem quais os riscos para cada empresa nesse quesito da tributação. Essa até a minha próxima pergunta aqui, que é meio difícil, é um exercício de futurologia, assim, mas quando você tem a visão do Ibovespa até o final do ano, você tem algum target na cabeça que você acha que pode chegar? É difícil, mas o que a gente vê sempre é que a gente tem uma visão muito díspare do Ibovespa, que é o índice considerado por muita gente um índice ruim, né? Porque ele é muito concentrado em Vale, bancos, Petrobras, então é muito commodity bancos. Das mid e small caps, né? O que a turma de fato olha, a turma que faz um stock picking mais firme olha. Mas nos últimos 2 meses eu tenho sentido que a turma tem tentado se aproximar mais do Ibovespa. Por quê? Descorrelaciona muito, né, dos últimos 2 anos, assim. Então, quando você pega um perfil do investidor pessoa física, ele não consegue entender como é que o fundo que ele tem, as ações que ele tem, caíram 30%, 40%, e versus o Ibovespa, a underperformance foi muito grande. Então, como é que tua cabeça hoje? Vocês também estão se aproximando mais do Ibovespa, com coisa menos beta, assim, para ter na carteira, ou não? Ou continua um stock picking com que você acha que realmente tem muito upside? Vamos lá. Primeiro, acho que eu não vou conseguir dar um guidance aí do Bovespa para o final do ano. É muito difícil, né? Como você colocou, são grandes grupos muito diferentes que compõem o índice. Então, calcular uma previsão para o índice é algo muito imprevisível, isso é muito difícil. Olhando mais quebrado no Bovespa, a gente está bastante construtivo. A gente vê ali dos 4 grandes grupos, né? Mineração, a gente, apesar de algum receio de China, essa conversa de China que a gente já teve aqui, a Vale já está muito barata, já caiu bastante, é uma ação que a gente já começa a gostar, a gente adicionou na carteira recente. Petrobras também, uma empresa super importante no índice, que a gente está com uma visão construtiva ainda, acho que talvez não seja tão consensual no mercado, mas a gente gosta da empresa, de novo, uma empresa barata, que o mercado exagerou no medo de uma intervenção do governo em preços, em política de paridade de combustível. Os bancos, acho que são onde é algo mais estável, mais fácil de prever. Acho que não temos muitos riscos para nenhum dos lados. A gente gosta, acha preços já ficando atrativos. E, como você comentou, o setor de consumo, essas mid caps, que é onde normalmente os fundos estão mais posicionados, né? Elas underperformaram bastante o índice por conta ali da Petrobras, dos bancos. E a visão hoje é mais construtiva no sentido que talvez o pior já passou nessa dinâmica de resultados. A gente viu ali os primeiros resultados do ano fracos, mas acho que agora o segundo semestre a gente vai ver essa inflexão. Então, a dinâmica daqui para frente é positiva para essas empresas. A gente, pensando em posicionamento, a gente está sempre tentando olhar muito mais o micro, caso a caso, do que o índice como um todo, mas a gente é um fundo que gosta, sempre tivemos aí posições em commodities, em bancos, então
A gente tem, por construção, uma carteira talvez um pouco mais parecida do que os peers, do que a indústria, nesse sentido, já que a gente opera bastante Vale e Petrobras. Então, Vale a gente não tinha no início do ano, mas a gente agora adicionou na carteira, e Petrobras, no movimento oposto, a gente carregou por bastante tempo e veio agora trocando por PetroRio e PetroRecôncavo, principalmente. Legal. Acho que para fechar esse papo, Thiago, você comentou Vale, Petrobras, mas queria também repassar e te perguntar outras teses aí de destaque que vocês têm olhado com mais otimismo, até aproveitando que tiveram algumas conferências no mercado, investidores tiveram a oportunidade de estar mais próximo das empresas, enfim, tirar dúvidas sobre alguns cases. Então, que outros nomes você citaria que os fundos têm posição e que você olha com mais otimismo agora? Principalmente esses os domésticos, assim. Você falou muito de Vale Petro. O que você olha, assim, olhando o micro das empresas, esse setor de varejo, principalmente, mas também nos domésticos em geral. Tipo... Tá, perfeito. Acho que nesse setor de consumo, uma posição que a gente gosta bastante, que é uma posição relevante das carteiras do fundo hoje, é Mercado Livre. Colocaria assim, acho que o Mercado Livre hoje é claramente o vencedor desse setor, é um setor muito competitivo, que a gente teve anos de uma dinâmica uma competição extremamente agressiva, e a gente está vendo hoje ele bem posicionado, no momento que os competidores dele estão fragilizados, né? A gente viu o episódio da Americanas, a Via Varejo agora também está chamando capital, Magazine Luiza é uma empresa super grande, consolidada, mas também está com custo de dívida alto, num setor que é muito capital intensivo, né? Então a gente está vendo o Mercado Livre abrindo uma vantagem cada vez maior para a concorrência, né? No momento que a concorrência está com custo de dívida alto, fragilizada, o Mercado Livre é o player que tem mais acesso a capital, continua investindo, abrindo uma diferença grande ali de capacidade logística, de nível de atendimento versus a concorrência, e crescendo nesse momento onde a competição não tem nem dinheiro adequado para conseguir carregar um capital de giro para crescer. Então a gente acha que esse é o vencedor de um setor que ainda tem bastante a crescer, é um setor bastante atrativo. E ainda por conta dessa competição fragilizada dos concorrentes, a gente pela primeira vez está vendo o Mercado Livre começar a ficar mais rentável. Ele sempre teve uma operação parecida com o modelo da Amazon, de reinvestir todos os benefícios em margem, operar com uma margem baixa para crescer. Agora é o momento que ele está conseguindo ali passar mais preço, começar a monetizar mais toda a rede construída, e a gente começa a conseguir fazer mais conta ali de lucro, estamos mais perto do momento ali. A gente está vendo essa inflexão e já começa a conseguir fazer conta de lucro. A gente vê a ação já uma perspectiva muito boa de lucro para o ano que vem. E tem outros casos no fundo que eu poderia colocar. Acho que GPS é um caso super legal, uma empresa que a gente tem desde o IPO. Ela é uma empresa um pouco diferente, né? Ela é uma empresa de terceirização de mão de obra. Não sei quanto você conhece, mas ela é o maior empregador do Brasil. Ela atua com várias marcas, né? Então, são serviços de terceirização de segurança, de limpeza, uma série de serviços. E é uma empresa que se diferenciou muito nesse setor, que é super competitivo, é um setor de margem muito baixa, mas eles têm uma capacidade de execução tão grande que eles conseguem ganhar dinheiro nessa competição acirrada onde os concorrentes não conseguem. Então é um player que está consolidando o setor, está crescendo, está fazendo M&A, está crescendo organicamente, e é um líder ali que a gente acha que tem um crescimento grande para muitos anos ainda, já que é um setor tão fragmentado, tão grande, né? Acho que são uma terceira aí para a gente deixar um top 3. Um outro caso legal ali que a gente gosta bastante no fundo é a Rumo. A Rumo é um player que é bastante beneficiado dessa queda de juros, como a gente estava comentando aqui, e depende menos do PIB, né? Ela está muito menos exposta ali ao consumo, à questão de renda, e ela tem ali ela faz PIB agro, talvez. Né? Ela é bem ligada ao agro, né? E o agro, o Brasil tem vantagens claríssimas ali no agro. O agro é o melhor setor para estar no Brasil, na nossa visão. Assim, é um setor que cresce ainda por muitos anos, independente de economia, independente de política, de qualquer coisa. É um setor que todo ano está crescendo ali, entregando crescimento em cima de crescimento.
E a Rumo está super bem posicionada, né? Ela faz todo o escoamento da logística ali de grãos do Mato Grosso para Santos. Então, é uma empresa que tem bastante crescimento ainda contratado, super sensível a juros e está num momento operacional bom, com um aumento de tarifa grande agora que a gente está vendo ali para o próximo ano, trabalhando com toda a capacidade ali, tem demanda acima do que ela consegue entregar hoje. Todos os IPOs aí, já arrumei alguém para ancorar uns deals de água aí que vão vir. Tomara que venham muitos deals de água, que a gente gosta muito do setor. Legal. Cara, muito obrigado pela participação aqui. Foi um prazer para nós. Não, foi bem legal. Acho que a gente cobriu todos os temas e ainda deixou um call aí pro investidor ouvinte que sempre fica esperando essa última pergunta para olhar aí pro portfólio e repensar as posições. Obrigado vocês pelo convite, Marcelo, Guilherme. Prazer estar aqui. Valeu. Valeu.